Feliz sábado para você que está online, para você que está aí no conforto de sua casa, para o pessoal que está aqui na igreja. É um prazer voltar aqui à Igreja do Monte Cristo. Bom, pelo menos eu não me mexo muito. E saudades, né, de congregar. Mas parabéns, porque vocês já voltaram, já estão fazendo a transmissão direta dos cultos aqui, isso é muito bom. Nós estamos com o tema do Quebrando o Silêncio, com o projeto, na verdade, né? Discutindo o projeto. Esse ano, de forma diferenciada, porque nós não tivemos a passeata, a distribuição das revistas, a não ser a revista eletrônica, não tivemos aquela mobilização toda nas ruas, mas a igreja não deixou de fazer sua parte no que diz respeito à responsabilidade social, na verdade. Antes de começar as reflexões, e obviamente a gente vai fazer uma oração, adianta a leitura, adianta a abertura da tua Bíblia, na verdade. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 6, verso 13. Nós vamos começar com esse verso, depois a gente vai dar uma pincelada, uma tocada em outros versos, mas eu quero ir com vocês lá para Gênesis, capítulo 6, verso 13. E enquanto você... Aliás, eu acredito que você já deva ter encontrado, porque Gênesis é super fácil, né? Vamos orar. Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti pelo dom da vida, por tudo que o Senhor fez, faz e tem feito por nós, Senhor. Todos os detalhes da nossa vida, todos os dias da nossa vida são gotas das Tuas misericórdias, são resultado dos Teus milagres sobre nós, Senhor. Pequenos milagres diários que nos permitem viver sobre esse mundo, sob a Tua proteção, superando as dificuldades, as batalhas, as lutas e conquistando vitórias em Teu nome. Que a Tua graça e a Tua mão poderosa seja com todos os que estão em seus lares, com os que estão aqui, seja com os nossos familiares, por favor. E, em nome do Senhor dos Exércitos, nos ajuda mais uma vez a refletir sobre esse tema, que é de fundamental importância para todos nós, não apenas como sociedade, mas como cristãos também. É fundamental, Senhor. Afinal de contas, o Senhor é o doador da vida. Embora o poder da morte esteja nas Tuas mãos, mas o Senhor nunca desejou a morte, a maldade contra o ser humano. E nós precisamos, Senhor, enquanto igreja, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, pensar sobre o tema da violência de todas as suas formas, de modo especial sobre crianças e mulheres, que são mais vulneráveis. Nós precisamos de tudo isso, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso papel social também, enquanto o Senhor não volta. O Senhor não nos deixou para permanecermos nessa terra inertes. Por isso pedimos a direção do Teu Espírito Santo, orientando os nossos pensamentos, nos iluminando agora, mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Gênesis capítulo 6, verso 13, diz assim: Então disse Deus a Noé, essa é a versão Almeida atualizada. Disse então Deus a Noé: Eu decidi acabar com toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eu os farei perecer juntamente com tudo o que há sobre a face da terra. É atualizada, mas eu dei uma outra atualizada para melhorar a compreensão e o entendimento. O contexto aqui a gente sabe, Deus chama Noé para construir a arca. Antes, lá nos versos 6 e 7, Deus expressa o profundo desapontamento dele com relação aos seres humanos, né? Os primeiros seres humanos no primeiro milênio da criação da Terra. Philip Yancey escreveu um livro com o título Decepcionados com Deus. Esse livro foi resultado de anos recebendo cartas, enquanto jornalista e enquanto escritor, recebendo cartas de pessoas que se diziam, por N razões, decepcionadas com Deus. E durante anos ele recebendo cartas e vendo que repetidamente, essa frase, estou decepcionado com Deus,
se repetia nas cartas, né? Repetidamente. Essa frase estava presente nas cartas. Ele decidiu escrever, então, o livro Decepcionado com Deus. Mas quando a gente vai ler o livro e quando a gente vem para a Bíblia, a gente entende o que Filipe Yancey quis dizer, que, no final das contas, é Deus, entre aspas, né? Colocando Deus dentro da concepção humana, é Deus quem se decepciona com o ser humano, é Deus quem está decepcionado com o ser humano. E aqui no capítulo 6, verso 6, Deus manifesta esse profundo desapontamento com o ser humano, e ele diz assim, nessa minha versão, que é a versão A Palavra, ela diz assim: pesou no coração do Senhor ter criado o ser humano sobre a face da terra. E com dor no coração ele disse: eu vou exterminar da face da terra o ser humano que eu criei, e também todos os animais, répteis, aves dos céus. Como me arrependo de os haver criado. Quando Deus diz isso aqui, a gente não pode interpretar as coisas totalmente ao pé da letra, porque se a gente interpretasse, até Noé e a família dele tinham ido por água abaixo. Vamos colocar as coisas assim, em termos bem claros. Então, quando Deus diz que resolveu dar cabo e exterminar, porque ele estava decepcionado, o coração dele doía muito, obviamente Deus não estava falando de aniquilar para sempre a humanidade, né? A raça terrena, exterminar de uma vez, porque Deus conservaria a família de Noé. E eles dariam, então, continuidade à raça humana. Mas Deus estava falando exatamente da decepção dele com relação aos filhos dos homens que não o serviam, porque Noé os servia junto com sua família, eram considerados filhos de Deus e, portanto, dignos de darem continuidade à descendência humana. Essa semana me chamou a atenção, acho que na terça-feira, trabalhando pela internet e estudando também, fazendo pesquisas, eu percebi que em algumas páginas que eu abria, volta e meia aparecia sempre o mesmo tema: a menina, aborto, gravidez. E o que é isso? Como a gente não tem televisão. Resultado, fui na curiosidade pesquisar nos sites de notícias e me deparei com a notícia da menina de 10 anos de idade, a que passou pelo processo de aborto, né, essa semana por conta do estupro, e toda a polêmica que envolveu isso aí, inclusive o rechaço com relação ao médico, a convocação para manifestações na frente lá do hospital. Fui ler um pouco da biografia do médico que se propôs a realizar o aborto, filho de família católica bem tradicional. Ele acabou se tornando agnóstico por conta dessa, vou dizer assim, intolerância da Igreja Católica com relação ao aborto, em qualquer que seja a circunstância. Se você é a favor do não aborto em qualquer que seja a circunstância, você é livre para pensar assim. Eu penso um pouco diferente com relação a quando envolve estupro, por exemplo, e é minha liberdade de pensar assim também. Mas o fato é que esse médico, depois de tanto rechaço com relação à família dele, porque não é a primeira vez que ele aceita fazer esse tipo de procedimento, ele se tornou um agnóstico, né? E o agnóstico eu estou nem aí, não acredito em nada, eu acredito no procedimento, na ciência, e é assim que eu sigo e faço o bem, porque eu acho que isso faz bem. E eu, obviamente, fiquei estarrecida, mais uma vez, chocada, mas assim, o que mais me impressionou é por que uma criança é abusada durante 6 anos e ninguém consegue perceber absolutamente nada dentro de casa. Como é que uma menina é violentada durante 6 anos e ninguém percebe absolutamente nada? Que tipo de sociedade nós temos vivido? Que tipo de pais, mães? E eu acredito que o contexto dela deva ser um pouco complicado, porque em várias reportagens que eu li falou-se muito de ela está com os avós, ela morava com os avós, em outra dizia ela viajou com a avó e com a mãe. De qualquer forma, eu não percebi a figura do pai presente dentro de casa. E com relação à figura do pai presente, a gente até questiona, né, muitas vezes, porque em muitos casos de estupro, o pai é o próprio algoz da criança. E os comentários, a repercussão toda, por conta do governo que nós temos atualmente, aliás, esse caso ganhou essa repercussão toda exatamente por conta do governo que nós temos
atualmente, especialmente a ministra Damares, com todo o respeito que eu tenho à figura dela pública, o fato de ela ser pastora e o que quer que ela defenda. Mas não é novidade nenhuma crianças sendo estupradas no Brasil. Eu tenho estatísticas aqui que são estatísticas assim assustadoras, alarmantes. Eu não sei por que as pessoas se espantaram tanto, e eu não estou desconsiderando o caso da garota, mas é porque, assim, a cada 15 minutos uma criança é estuprada no Brasil. A cada 15 minutos. Essas são as estatísticas. E esses são dados desse ano, não são dados do ano passado. E quando terminar, ou quando passar esse período de pandemia, pelo menos quando a gente completar um ano de pandemia no Brasil, de março a março do ano que vem, o IBGE já está fazendo levantamento de dados junto às delegacias de polícia para se produzir um manuário, para se ter noção e ideia do quanto o índice de violência praticado contra a mulher e contra crianças, violências de todos os tipos, a pedofilia na internet, os abusos sexuais, os estupros, ou mesmo as violências e agressões físicas, o quanto cresceu durante esse período da pandemia. Porque não é novidade nenhuma, basta você olhar... recentemente, eu não sei, mas assim, eu lembro que entre março e maio, li muitas notícias a respeito disso, inclusive a própria Rede Globo, a grande mídia, na verdade, dizendo assim, aumentou o índice de violência contra a mulher no período da pandemia. Gente, qual que seria a novidade? Que espanto é esse nosso? Se os algozes agora estão retidos dentro de casa, junto com as próprias mulheres, espanta que o índice de violência ia aumentar? Se agora eu não vou mais beber no bar, eu bebo dentro da minha própria casa, horas a fio, sem preocupação se o bar vai fechar ou não vai fechar. Já compro de reserva. Tem que passar o dia inteiro convivendo com uma pessoa dentro de casa. Porque quando ela está fora de casa, pelo menos você tem algumas horas de menos estresse, de um pouquinho mais de paz. Mas com a pessoa agora dentro de casa o tempo inteiro. E ainda desempregado. Correndo ou correndo o risco de ficar desempregado. A violência está presente em todos os contextos. A própria Bíblia está cheia de atos de violência praticados, uns contra os outros, povos contra povos, e aqui a gente não vai discutir questões teológicas com relação a essa questão de violência. A violência vai ser sempre violência, em qualquer que seja o contexto. E no mundo pós-moderno em que nós vivemos, nesse mundo secularizado, esse mundo digitalizado, o estado de violência que nós vivemos, crescente, gigantesco, alarmante, é assustador de fato. E só tende a piorar, nós sabemos disso. A tendência é só piorar. O Brasil ocupa, esse dado eu peguei hoje de manhã no site da ONU, o Brasil ocupa o 5º lugar no mundo no ranking de feminicídio. E o Brasil não está assim atrás de países de primeiro mundo, não. O Brasil só está perdendo para alguns países da África, por exemplo, alguns países de Oriente Médio, onde a lei a pena capital é extremamente rígida contra as mulheres. O Brasil está perdendo para isso. Não é para países de primeiro mundo. O 5º lugar em feminicídios. E 47% das pessoas que cometem esses atos de violência contra as mulheres são pessoas, aqui no Brasil, são pessoas que não chegaram a completar o ensino fundamental. Então, a gente vê que tem um problema social atrelado aí também, um problema socioeducacional, socioeconômico e educacional atrelado a essa questão também. E 45% aliás, mais de 50% dos casos ocorrem e acontecem, os casos de violência com pessoas que são da própria família. Começando pelo pai ou pelo companheiro, pelo marido. Depois, mesmo irmãos, tios e parentela, adjacência, ou pessoas que são muito próximas à família, amigos dos pais, por exemplo. Então, assim, o gênero humano extremamente corrupto, a Bíblia já revela que não é fato, que não é fato novo, que não é novidade, que isso já vem desde que mundo é mundo. A tendência é só as coisas se agigantarem, piorarem cada vez mais. Porque a cada década que se passa, o avanço tecnológico do ser humano, a liberdade de ir e vir do ser humano, parece que fomenta ainda mais o instinto animalesco. Essa foi a expressão que o
acho que sim, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele usou para se referir a esse caso. Ele disse que esse é o tipo de caso que ressalta a natureza animalesca do homem com o qual a gente tem convivido. E ele não estava falando do homem de modo genérico, não. Ele estava falando do homem sexo masculino. Tá? A tendência animalesca do homem em tratar a mulher e em tratar seus pares. Só que violência não é algo que começa da noite para o dia, não é uma coisa que vem de uma hora para outra. A própria Bíblia, quando vai tratar, por exemplo, a respeito do caso de Caim, né, o primeiro homicida, Deus deixa bem claro para Caim que o mal habitava a porta do coração dele e cabia a ele controlar os instintos dele, as propensões dele. É só você ir aí para o livro de Gênesis, abre aí comigo, por favor. Livro de Gênesis. Cadê? Eu vou ler aqui pelo celular porque... eu esqueci os meus óculos, só para leitura, tá? Os meus óculos. Vou deixar bem claro. Caim, quando... lá, Gênesis capítulo 4, verso 7... Depois que Caim, com o passar do tempo, percebe que Deus tem se agradado mais da oferta de Abel do que ele oferecia, Caim começa a desenvolver ciúme, inveja e ódio contra o irmão dele. Começou, na verdade, a se sentir revoltado, né? Enciumado. Deus vai dando alertas a Caim. Um dos alertas é o que está lá no verso 27. Perdão, no verso 7. Que começa, na verdade, o diálogo, a resposta de Deus para Caim, lá no verso 6. O Senhor disse a Caim, por que você anda irado? Por que você anda assim para baixo, meio deprimido, meio depressivo? Por que você está irado? Porque eu estou lendo o teu coração. Você que é pai e mãe, você conhece o instinto dos seus filhos. Você consegue olhar nos olhos deles e perceber os sentimentos que eles têm desenvolvido, ou que eles desenvolvem, ou que eles demonstram, na verdade, em determinadas situações. E você, como adulto, assim como eu, também consegue analisar os seus próprios sentimentos em qualquer que seja a situação, principalmente as situações de grande estresse que podem nos levar à ira. Nós sabemos os nossos sentimentos. A diferença entre nós e a criança é que a criança ela não responde pelos seus atos, e nós respondemos. E Deus chama a atenção de Caim aqui, que já era responsável pelos seus atos. Por que você anda assim? Se você proceder bem, não é certo que você também será aceito? Olha o conselho de Deus. Deus não está recriminando, jogando na cara para alimentar ainda mais a raiva e o ódio em Caim. Porque a tendência nossa é não perceber que as nossas palavras podem alimentar ainda mais a violência, o sentimento de violência dentro do nosso filho, do nosso cônjuge, da pessoa que convive conosco, ou mesmo do vizinho que já tem uma natureza violenta. Porque as nossas palavras acabam sendo como combustível, como madeira para ajudar a queimar ainda mais aquela ira que está por dentro. Palavras duras, mas Deus, no entanto, chama a atenção dele com todo carinho, com todo cuidado. Primeiro fazendo perguntas reflexivas para pensar. E isso aqui ficou uma lição para os pais. Quando, ao invés de julgar, ao invés de já... Muitos pais que xingam, a verdade é essa. Ao invés de xingar, ao invés de entrar acusando, ao invés de entrar reclamando e ficar buzinando o tempo inteiro, porque venhamos e convenhamos, tem algumas mães que esgotam a paciência dos filhos, esgota a paciência do marido, porque não para de falar. É aquela mulher rixosa de provérbios que enche a paciência de qualquer um, ao ponto de fazer com que o filho ou saia para não explodir, ou exploda verbalizando em palavras, porque não consegue segurar a língua dentro da boca. E está um claro exemplo aqui do que a gente tem que fazer. Perguntas retóricas, que são perguntas que me fazem refletir. Por que você está assim? Por que você agiu assim? Por que você falou assim? Por que você está sentindo assim? Ninguém nasce estuprador, ninguém nasce violento, ninguém nasce para matar. A sociedade, a maneira como somos criados, como nos alimentamos, inclusive, como a Ellen White salienta, o ambiente onde nós convivemos, é tudo isso que vai preparando, criando o berço para sermos quem seremos futuramente.
E pelas misericórdias de Deus é que a gente consegue ainda conter muita coisa. Mas todo ser humano, por mais calmo, quieto ou tranquilo que seja, isso já foi provado pela psicologia, é capaz de matar um outro. Basta ele ser atingido no ponto da paciência dele. Todo ser humano é capaz de tirar a vida de um outro. Basta que ele seja atingido até o ponto em que ele perde a paciência. Então, nenhum de nós está livre de cometer atos de violência. Esse tipo de violência que é bem agressiva, mas tem a violência velada, que a gente não percebe todos os dias, que é a violência da indiferença, que é a violência das palavras duras, que é a violência da frieza. E, inclusive, a negligência dos pais é um ato violento, não apenas contra a criança, mas contra a sociedade, a começar pela escola, que é quem vai ter que aguentar aquele malcriadinho lá, jogando para cima do professor e dos colegas todo o ato de violência, toda a rebeldia, porque não foi disciplinado da devida forma em casa. Porque espancar não disciplina. A verdade é essa. Você pode até dizer assim, não, mas na época do meu pai, a época do seu pai, a época do seu avô, quando o seu pai apanhava disso, daquilo, com bainha de facão, era uma época diferente da época que nós vivemos. Totalmente diferente. O índice de coisas que alimentavam a raiva era infinitamente menor. A época dos seus pais, talvez não tivessem eles nem energia elétrica. Que usasse fifó, luz de não sei o quê, disso ou daquilo. Então, a tendência de ele extravasar era muito menor do que o que é hoje. Na época era diferente. Não é que doía menos. Bainha de facão dói em qualquer época. É só bater porque dói em qualquer época. Doeu nas costas de Cristo o couro. Então, na época dos nossos pais ou dos nossos avós, eles extravasavam menos porque eram mais ainda recriminados ou porque não tinha tanta coisa para alimentar a tendência animalesca. Só por isso. Mas muitos, para não cometerem qualquer coisa, quantos casos nós sabemos de pais e avós nossos que não foram criados ou terminados de serem criados com seus pais, que fugiram de casa exatamente por conta da violência que era cometida, que saíram de casa com 10, 12 anos, se mandaram para a estrada, foram embora para São Paulo. Quantos? Diversos, centenas de casos, porque não suportavam mais as agressões. Quantas avós nossas apanharam, eram espancadas? Pariram 10, 15 filhos, mas não foi por vontade própria, porque eram violentadas mesmo, porque o sexo, quando não é consentido, é violência. Quando a mulher é considerada apenas um objeto sexual, um depósito de qualquer coisa, para amenizar os termos aqui, ela não passa, isso não passa de um ato de violência. Quando não há um consentimento mútuo, e a Ellen White, eu estava lendo isso hoje no Mente, Caráter e Personalidade, ela falando, recriminando homens na sua época, que faziam exatamente isso com suas mulheres. Ela chega a dizer que algumas mulheres tinham os seus órgãos inflamados pelo excesso de uso. E, para um bom entendedor, eu acredito que você compreendeu a mensagem dela. Porque é exatamente assim que ela diz. Seus órgãos estão inflamados pelo excesso de uso. O marido fazendo da mulher uma boneca em cima da cama. Então, por que a gente se espanta? Porque uma criança, a cada 15 minutos, uma criança é estuprada só no Brasil. E esse índice é ainda mais gigantesco e alarmante quando a gente vai exatamente lá para as estatísticas mundiais. Mas onde é que Deus faz o alerta para Caim? Aí no verso 7. Se você proceder bem, é certo que você será aceito. Se, todavia, você proceder mal, o pecado jaz à sua porta. O pecado está batendo, está morando nas nossas portas e a gente não percebe. E Deus diz assim, o mal é contra você, mas cabe a você dominar esse mal que jaz à porta do seu coração. Ciúme, inveja, orgulho, vaidade... Todas essas coisas são combustível para alimentar uma natureza animalesca, especialmente na figura masculina, especialmente nos nossos filhos. Já viram os meninos brincando de carrinho? Não vou abalar mais o microfone, não. É batendo o tempo inteiro os carrinhos, é chocando os carrinhos uns contra os outros. Ai, mas você quer que meu filho seja criado como uma bichinha? Desculpa a expressão, mas é isso que a gente usa no dia a dia, não sejamos hipócritas. Eu não estou dizendo nada. Eu não sei como é que você pensa, eu sei como eu penso. O que eu estou dizendo é que até a forma como as nossas crianças, os meninos brincam e as meninas brincam, acaba alimentando futuramente tendências que a gente não sabe o que é que vai se desenvolver, filho. Nós não temos poder de ler a mente de ninguém.
A gente acha que as coisas são naturais e que é assim que tem que brincar mesmo, é bruto. No baba ele tem que dar entradas mesmo, ele tem que derrubar, ele tem que dar carrinho, ele tem que chutar, porque meu filho é macho. Sério que seu filho é macho? Não sabia que para ser macho você tem que provar pela força e sair batendo e espancando. O que determina a diferença entre macho e fêmea são as glândulas sexuais, só isso. Não é o poder da força física. Porque os inteligentes, os grandes generais que conquistaram as grandes coisas, usaram de estratégia inteligente. Não foi na base da força. Para conquistar muralhas, para derrubar ou derrotar exércitos, foi necessário usar estratégias. Pensar, raciocinar. E só depois a força física foi aplicada. Isso para os grandes conquistadores da humanidade. A gente está falando de grandes generais. Mas as pessoas que conquistaram o coração dos outros não foram pessoas que usaram de violência. As pessoas que deixaram o seu nome registrado na história, na galeria dos heróis da fé, de pessoas que fizeram diferença na sociedade, não foram os grandes generais. Foram pessoas como Martin Luther King, do tipo não à violência, não às armas. Foi do tipo Jesus Cristo. Foi o Mahatma Gandhi, lá na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, 40, 50, tentando se libertar do domínio inglês. Mobilizou toda uma nação, a Índia, acho que o segundo país mais populoso do mundo, né? Segundo ou terceiro país mais populoso do mundo. E Mahatma Gandhi, com sua influência e seu poder espiritual, né, como líder espiritual da nação, conseguiu dizer não à violência. E olha que a Índia é um dos países que mais pratica violência contra a mulher, porque ela é cultural, institucionalizada. Há regiões da Índia, uma região especial, que aqui para a gente seria um estado, chamado Rajastão. Esse é o nome do lugar. Esse é um dos lugares mais fechados ainda em castas na Índia. E lá no Rajastão, toda criança, menina que nasce, é enterrada viva. A não ser que a mulher peite toda a família e ache apoio do marido, ela consegue criar a filha dela. Porque, fora isso, se o marido, mesmo que todo mundo apoie ela, mas se o marido disser eu não quero, a criança é enterrada viva. Assim que nasce. Há muitas mulheres, isso é tão cultural, e eu não estou dizendo da Índia de 20 anos atrás, não. É hoje. Tá? A criança nasce e a mulher pergunta logo, é menino ou menina? E quando diz é menina, já é levada para enterrar, imediatamente. Viva a criança. Porque é cultural. Muitas preferem até que suas filhas sejam enterradas vivas antes que passem por todo o processo de violência que elas sofrem ao longo de suas vidas. O tema da violência... Ixi, aquele relógio está parado. Alguém me citou, deixa eu olhar para o meu aqui. Ah, tá. O tema da violência não é novidade para a gente. Eu fiquei em casa pensando, Deus, como é que a gente fala de uma coisa que não é novidade, é rotineiro, mas fazendo com que esse rotineiro ganhe, de fato, uma importância muito grande na nossa vida, para a gente não esquecer e se importar, inclusive, com o outro. Vão comigo para o livro de Juízes, por favor. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa história relatada na Bíblia, no livro de Juízes. O que eu gosto, uma das coisas que eu muito aprecio em Deus, é porque Deus ele, fez questão de que seus cronistas, né, as pessoas que ele chamou para escrever os livros, não escondessem absolutamente nada da natureza do homem, nem dos grandes heróis da fé, nem da natureza animalesca daqueles que não servem a Deus. Deus não tapou o sol com a peneira, não escondeu nada debaixo do tapete. E essa, para mim, é uma das histórias, ou talvez a história mais bizarra que a Bíblia apresente com relação à questão de violência, está em Juízes capítulo 19. Enquanto você vai procurando aí, eu vou contextualizar para você. Um levita, ele pega a sua concubina. Levita você já sabe, né? Era uma pessoa que havia nascido para servir no santuário do Senhor. Nessa época aqui dos Juízes, lá no capítulo 17, verso 6, salvo engano, o cronista diz assim,
naquela época não havia rei sobre a terra e cada um agia conforme lhe parecia melhor. Quando não há autoridade, as pessoas fazem o que querem, do jeito que querem, do jeito que consideram melhor, porque não há uma autoridade sobre aquele povo. E quando esse fato ocorre aqui, de fato, Israel estava sem alguém que regesse. Aí você diz assim, mas essa é a época dos juízes. Não. Os juízes não reinavam o tempo inteiro, não julgavam o tempo inteiro. Os juízes morriam. Os juízes passavam por disputas de cargo, então havia épocas em que estava num processo, vamos dizer assim, num pleito eleitoral, ou tentando achar uma outra pessoa, porque mataram aquele que estava no poder, porque aquele foi morto na guerra, porque morreu de causas naturais, enfim. E aí, no processo de achar um outro juiz, a gente tem esse relato aqui, capítulo 19. E esse levita, ele então casa com uma concubina. Eu não entendi exatamente por que a Bíblia usa essa expressão concubina. Talvez ele tenha se casado com uma mulher que já fosse algum tipo de prostituta. Talvez uma prostituta cultual, ou talvez uma mulher que já tivesse sido casada. O fato é que usa essa expressão concubina. Ele se casa com essa mulher, só que essa mulher volta, depois de alguns meses, para a casa do pai. Não sei se saudade ou arrependimento. Mas o tal levita parecia gostar muito dessa mulher, parecia se apaixonado. Ele viaja quilômetros para buscar essa mulher de volta. Ele passa um tempo lá meio deprimido, não, eu quero essa mulher, eu gosto dessa mulher. E aí ele viaja quilômetros, ele sai das montanhas de Efraim e volta para Belém para buscar essa mulher. Passa uns dias lá, quase uma semana com o sogro, consegue convencer o sogro e consegue principalmente convencer a mulher a voltar. Pronto, estamos com as pazes feitas novamente. E depois de uma semana lá, tentando se livrar do sogro, que não queria deixá-los ir, ele consegue sair. Para encurtar a história, quando ele está a caminho de Efraim, ele para na cidade de Gileade. De Gibeá. Gibeá, me fugiu aqui a palavra. Na cidade de Gibeá. Ele para na cidade de Gibeá, junto com um servo dele e com essa mulher. Quando ele para, lembra a cena aí, essa cena aqui me lembra os dois anjos quando chegam à praça da cidade de Sodoma e Gomorra. Eles se assentam lá na praça da cidade e ficam aguardando que alguém da cidade os convidasse para dormir em casa. Você faria isso? É bem provável que não. Nós não temos o costume de convidar qualquer pessoa que pare aqui na porta da igreja, nem para comer na nossa casa, muito menos para dormir. A tendência nossa é não confiar em ninguém. Só que era prática em Israel não deixar um estrangeiro dormir do lado de fora. Isso era comum. Aliás, deveria ser deveria ser comum na época. Era uma ordenança. Você precisava receber bem as pessoas. Essa era uma ordem do Senhor, tratar bem os estrangeiros. Embora eles não fossem estrangeiros, né? E ninguém recebe. Já no finalzinho da tarde, chega um dos anciãos que morava na cidade, conversa com eles, percebem que eram forasteiros, e convida para irem à casa dele. Não passem a noite aqui, de jeito nenhum, venha. Olha, nós temos alimento e mesmo assim ninguém nos convidou. A gente não ia ser peso para ninguém, ninguém nos convidou. Venham para a minha casa. E enquanto eles estão lá comendo, aqui no verso 22 diz assim, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. Disseram ao velho, traga para fora o homem que entrou na sua casa para que abusemos dele. Lembra lá dos anjos Sodoma e Gomorra? Você lembra qual foi a proposta que Ló fez para aqueles homens? Você consegue lembrar da proposta idiota, insana, que Ló fez para aqueles homens? Pois é, a proposta é semelhante aqui. O dono da casa saiu para falar com eles e disse, não, meus irmãos, não façam uma maldade dessa. Que maldade? Vocês não podem estuprar um homem? Isso é uma aberração dentro de Israel? Isso é cometer uma abominação contra Deus? Você não pode violentar um homem. Isso é uma aberração. O homem está na minha casa, por favor, não faça uma loucura dessas. Violentar um homem era loucura. A mesma coisa Ló disse para os homens lá de Sodoma. Vejam aqui a minha filha, virgem, e a concubina dele. Eu vou pôr as duas do lado de fora para vocês. Aí vocês poderão abusar dela, tá? Fazer o que vocês quiserem. Mas, por favor, não faça tal loucura.
Se você soubesse o que é que eu sinto quando eu leio esses versos aqui, você ia dizer, não chame mais essa irmã para pregar, por favor. Porque, assim, eu não consigo achar outra palavra, a não ser, assim, insanidade, idiotice, eu entender, eu pensar que uma mulher pode ser estuprada e um homem não. E eu não estou dizendo aqui que o homem tem o direito de ser estuprado. Eu estou dizendo que um homem se acha no direito de dizer que é loucura violentar um homem, mas uma mulher ela pode ser estraçalhada do jeito que quiser. Que mentalidade patriarcal e demoníaca é essa? Porque é demoníaco. A mulher ela pode servir de objeto do que quiser que seja para o homem. Seja criança, adolescente, o que quer que seja. Agora, um homem é uma loucura, uma torpeza em Israel. É uma abominação contra Deus. Ah, então estuprar a mulher não é abominação contra Deus. Pode. Porque aí ele continua a história. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita que chorou deprimido. Se você ler um pouquinho a história antes, você vai ver que ele ficou deprimido, porque a mulher o havia abandonado, eu gosto de você. Foi lá, insistiu com a mulher, venha comigo, eu te amo, eu quero você. Vamos ficar comigo, você não está vendo que eu viajei quilômetros? Um homem não faz isso, um homem não se humilha, eu viajei quilômetros para pegar você de volta. Porque eu quero, porque eu gosto de você. Então, o levita pega a sua concubina e entregou aqueles homens do lado de fora. Eles forçaram a mulher e abusaram dela a noite toda, até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles foram embora. E o verso 26, ao amanhecer, a mulher veio se arrastando, imagine a cena, ensanguentada, com as pernas doloridas, sem força, com seu abdômen dolorido, talvez espancada no rosto também, vai se arrastando e cai à casa da porta daquele homem. Verso 27, de manhã, quando o seu senhor se levantou, e aqui é uma das outras ações assim, que me deixa assim... Quando ele se levantou e abriu a porta, viu que a mulher estava caída, à porta da casa. E no verso 28, aqui, graças a Deus, a salvação do ser humano não depende de mim, desse homem não dependeu de mim. Ele olha para a mulher caída e olha a idiotice que ele disse para a mulher. Levante-se e vamos embora, antes que esses homens voltem e queiram abusar de mim. Talvez ele quisesse dizer isso. Vamos, levanta-se, manda... Olha a insanidade de alguém que era levita, servo de Deus. Ele joga a mulher que ele amava tanto para ser abusada sexualmente a noite inteira por diversos homens. E quando é de manhã, ele olha para a mulher e ele diz assim, levanta. Tipo assim, você é mulher, se vira, cadê a sua força? É quando ele percebe que a mulher está morta. Gente, para uma mulher morrer de ser estuprada... Você tem ideia do tamanho da agressão e da violência? E Deus não fez questão de omitir isso aqui. Isso aqui não foi lá do lado de fora, não. Foi no meio do povo de Deus. Ano passado eu estava conversando com uma amiga. Ela ainda estava no IAN. E aí ela falou assim, amiga... A gente estava exatamente conversando sobre essa questão do quebrando silêncio. Ela falou assim, você está espantada? Deixa eu te contar o que aconteceu há pouco tempo aqui. Ela falou assim, uma amiga eu reencontrei aqui no IAN da época em que nós fazíamos pedagogia. Minto, não reencontrou no IAN, reencontrou nas Redondezas. E ela estava casada, na época em que a gente se conhecia, ela era casada, e eu perguntei para ela, e aí, como é que está o marido? Ela falou bem assim, consegui me divorciar, graças a Deus. E ela disse que levou um choque, né? Afinal de contas, você não espera que uma amiga que você viu se casar se divorcie. Ainda mais dando graças a Deus. E aí ela disse que a amiga começou a contar a história dela e chorar. O marido era uma coisa na igreja, inclusive ancião, funcionário da obra. E dentro de casa era o demônio, porque era um homem que, além de forçar sexualmente, era um homem que espancava, que batia, que violentava, que humilhava. De todas as formas. Não batia o suficiente para gerar hematomas, de modo que o rabinho dele aparecesse. E depois de 3 ou 4 anos ela sofrendo desse tipo de agressão, ela não aguentou mais, considerando um monte de coisa, porque ela também era funcionária da obra. E ela disse que resolveu procurar a igreja de onde eles eram membros para conversar com o pastor. E o pastor disse que não acreditava,
no que ela estava dizendo, porque aquele homem tinha sido apresentado por ele conhecia desde criança, porque era uma pessoa, um funcionário exemplar, enfim, um monte de insanidade. A troco de quê? Uma mulher, num casamento bem-sucedido, uma mulher feliz, vai chegar para um pastor para falar mal do marido e inventar calúnias a respeito do marido se ela é feliz no casamento? Por que eu falaria isso do meu esposo se eu sou bem no meu casamento com ele? Para que eu ia dizer, pastor Sione, olha, meu esposo é isso? A troco de quê? Me diz. E ela disse que se sentiu tão envergonhada e tão humilhada que ela decidiu não procurar mais nada. Quando ela conseguiu reunir forças, foi que ela conseguiu denunciar o marido, e aí, pasmem, metade da igreja ficou contra ela, porque ela foi denunciar o marido para a polícia. Especialmente o ancianato da igreja. E em Curitiba, meu esposo conheceu uma outra amiga que mudou para lá, que passava pelo mesmo tipo de coisa dentro de casa, só que ela era daqui, passava pelo mesmo tipo de coisa dentro de casa. Desde o dia da lua de mel, da primeira noite, quando ele a recriminou pela linda camisola que a avó tinha feito para ela de renda, dizendo que ela se parecia com uma prostituta, e ela achou que ele estava brincando, foi dormir, ela guardou aquilo, tentando entender a situação, até tentar obrigá-la a ser vegetariana, porque ele é um insano, um vegetariano insano, pregador da salvação pela soja. Aí passou com o tempo, além do desprezo, a bater, a isso, a aquilo e as humilhações. Funcionário da obra também. Eu não estou aqui dizendo que os funcionários da obra são isso ou são aquilo. Eu estou dizendo que são pessoas aparentemente impolutas, pessoas aparentemente assim, irrepreensíveis, porque a gente acha que pelo fato de ser funcionário da obra, ancião, pastor, membro de igreja, são pessoas imunes a esse vírus desgraçado, que é o vírus da violência, que é o vírus do pecado que está dentro da gente. E não somos imunes a absolutamente nada. E Deus permitiu que essa história chegasse aqui para nós. Você sabe o que foi que esse levita fez? Arrastou o corpo da mulher, jogou em cima da mula, sei lá o que é que ele tinha de animal, leva para casa, esquarteja em 12 partes e distribui essas 12 partes, uma para cada tribo de Israel. Daí o capítulo termina assim: todos ficaram espantados, porque nunca se viu tal coisa. Nunca se viu tal coisa. Todos ficaram espantados. Nós nos espantamos mesmo com a violência. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você nunca ouviu falar, há uma internet chamada Deep Web. Em inglês, web, a teia, rede, e deep, profunda. Bem profunda. Essa internet que a gente usa é só o espelho d'água. O oceano é a Deep Web. Isso onde a gente navega é o raso, tá? A plataforma continental é a Deep Web. Nessa Deep Web, conversando com um amigo que estudou na UESC, ele disse assim, tem uma internet, foi ele que me apresentou a Deep Web. Ele entrou pelo meu computador mesmo. Eu falei, o que é isso que você está digitando? Aí ele, eu vou te mostrar a verdadeira internet. Nessa internet é onde acontecem as grandes negociações de tráfico de drogas, é onde os hackers atuam, atacam, invadem os sistemas. E ele falou assim, eu vou mostrar para você o que é que se vende na Deep Web. Na Deep Web é vendida o que eles chamam de boneca viva. Se vocês não sabem o que é boneca viva ou boneco vivo, são crianças, especialmente crianças africanas ou crianças que são traficadas, taitianas, haitianas, cambojanas, crianças de países mais vulneráveis e menos desenvolvidos. Crianças que são raptadas e são vendidas na internet como bonecas para serem usadas do jeito que a pessoa quer. E aí você diz assim, uai, mas uma criança, como assim? Eles cortam a língua da criança, cortam a língua, obviamente não vai poder falar, cortam as mãos e os pés. Põem próteses no lugar das mãos e dos pés e vendem a criança. Bonecas vivas.
bonecos vivos, para servir a qualquer instinto sodomita, animalesco, demoníaco que você pode imaginar. Desde para satisfazer um capricho animalesco e doentio, que acho que nem Hitler conseguiria pensar, talvez, essa crueldade toda, de só brincar e quando eu quiser eu descarto, até a bonecas vivas para servir de objeto sexual. Isso é vendido livremente na Deep Web. É onde os pedófilos atacam, onde negociam vídeos de crianças sendo estupradas, violentadas, ou mesmo negociam crianças para serem violentadas, mesmo que não seja como boneca viva. Tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças. 70% das pessoas que são traficadas no mundo são mulheres. E jovens entre 20 e 30 anos. Mas adolescentes também são. Eu não sei, assim, eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, há algum apelo para ser feito? Que tipo de coisa eu poderia dizer para os irmãos para encerrar? Porque ainda pedi a Deus, eu falei, Senhor, me dá serenidade para não extravasar, porque a última vez que eu preguei esse sermão, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito revoltada, eu passei mais de 1 ano sem pregar naquela igreja, porque me irritou. A pregação acabou virando piada, porque eu usei exatamente esse tema de juízes, o que mostra para mim um desrespeito profundo com relação à figura da mulher e uma falta de espiritualidade profunda com relação às pessoas que estão dentro das igrejas assistindo. Porque para se tornar piada, e por 1 ano, todas as vezes que eu voltei a Ilhéus e passava na porta daquela igreja, era recorrente a mesma piadinha a respeito da mesma coisa. Porque eu havia feito um comentário de um irmão assembleiano que eu encontrei certa vez no trabalho. Eu estava dando umas orientações para ele na área de internet. E aí ele conversando com uma colega, ele disse que uma irmã da igreja dele tinha ido à polícia para denunciar o marido, que estava espancando. E ele disse que foi junto com a mulher para tentar convencer de 1001 formas que não, que tanto não era para denunciar, quanto ela não poderia, em hipótese nenhuma, se divorciar dessa pessoa. E ele conversando, aquilo foi me inchando, né? Ao ponto de eu não aguentar, e entrei na conversa. Falei, irmão, desculpa, a conversa não é comigo, deixa eu entrar e me meter aí, porque o senhor diz aí que é crente. Até porque a colega com quem ele estava conversando já estava revoltada e indignada. Eu falei, me diz uma coisa, qual é a situação? Não, minha irmã... E ele falava assim mesmo, mansinho. Minha irmã é porque tem uma irmã lá na igreja que quer se divorciar porque o marido espanca, bate. Eu falei, ele bate mesmo de espancar? É, minha irmã, o pior é que bate. Eu falei, e o Senhor disse que não era para ela denunciar e nem se divorciar? É, minha irmã, porque a Bíblia só autoriza divórcio em caso de adultério, e não houve adultério. Ele nunca traiu ela, ele só é realmente violento. Eu falei, e o Senhor teve a insanidade de dizer que ela tem que ser objeto de espanto. Na hora eu extravasei. De verdade. Nesse tom de voz, eu fiquei revoltada. Eu falei, quem disse que nós temos o direito de dizer para uma mulher que ela tem que servir de saco de pancada e não pode se divorciar, porque a Bíblia só autoriza em caso de adultério? Eu tenho que considerar o contexto. Jesus estava falando do contexto do adultério. Para uma sociedade extremamente machista e patriarcal. Precisava Jesus salientar a questão da violência também? Quando Jesus disse para Maria Madalena, eu não te condeno, eu não vou te apedrejar, ele estava dizendo o quê? Eu não vou te bater. Eu não vou lançar pedra sobre você, eu não vou tocar a mão em você. Eu penso totalmente contrário com relação à questão da violência, especialmente com relação à violência contra a mulher. E aí eu falei, irmão, quer que eu lhe dê um conselho? A próxima vez que você encontrar essa irmã, diga para ela o seguinte, se ela ainda continua casada, que da próxima vez que o marido for para bater nela, ela pegue uma faca e mostre para ele. Minha irmã, não faça um negócio desse. Eu falei, faço. Sabe por quê, irmão? Porque é muito fácil eu me jogar em cima da pessoa para machucar uma pessoa quando o outro não está armado e não tenta se defender. Porque os valentões que estão aí fora só peitam a polícia porque tem arma na mão. Porque quando acaba a munição, eles debandam. Eu falei, diga a ela para puxar a faca sim, porque ela tem o direito de se defender. E a lei ainda vai protegê-la em legítima defesa. E Deus diz para a gente se submeter à lei dos homens, desde que a lei do homem não seja contrária à lei de Deus. A vida acima de tudo. Ele achou um absurdo, né? Tudo bem. Acho que ele não deu meu conselho. Mas olha que conselho. Não, minha irmã, você tem que ficar casada o tempo inteiro. Não. Aí o fato de eu ter contado isso, pronto,
Virou piada com o meu esposo lá na igreja e ninguém considerou absolutamente mais nada da pregação. Eu quis dar uma resposta grossa, como é própria da minha natureza, mas eu segurei a língua dentro da boca, confesso para vocês, e falei para eles deixarem meu esposo em paz, porque aquilo estava me irritando, estava inchando. Eu olhava para a cara deles e via o desdém e a piada na porta da igreja, inclusive na hora de virem me cumprimentar, depois de uma pregação, você falar de um tema tão sério. Aí vem homens fazerem piada, dizerem, olha, cuidado, Lio, porque ela pode puxar a faca para você. Raciocina. Você prestou atenção na pregação, você leu, você meditou no que a Bíblia diz, o que a Bíblia trouxe. Você está ensinando seus filhos que homem de verdade não precisa espancar, não precisa bater. Desde criança você está educando o seu filho, especialmente homem, para ele cuidar da irmã e entender a irmã quando estiver na TPM dela. Quando estiver menstruada, tem que respeitar ela menstruada. Não está fazendo piadinha, porque não é todo mundo que gosta. Respeitar o corpo da mulher. Para ensinar que a figura de uma mulher nua, aquela mulher tem uma mãe, tem um pai, aquela mulher foi filha ou é filha de alguém. E que poderia ser a irmã dele, que ele não ia gostar que olhassem ou que fizessem a mesma coisa que é feita com aquelas mulheres. Ensinar a ter um olhar diferente, ainda que sejam prostitutas, são mulheres. Precisam do respeito. E que homem, para crescer homem, macho, homem segundo o coração de Deus, ele não precisa tratar a prostituta como prostituta, porque Jesus não tratou a prostituta como prostituta. Porque Raabe não foi tratada como uma prostituta. Tanto não foi que Deus permitiu a ela o privilégio de entrar na linhagem de Jesus Cristo. De tanta importância que Deus dá para a mulher. De tanta importância que Deus dá para a criança. Davi foi extremamente negligente quando não puniu quando não puniu Amnon pelo estupro da irmã Tamar. Foi conivente, abafando o caso. Tapou o sol com a peneira, passou a mão por cima da cabeça. Filhos demais, muita coisa para dar conta. A ira se desenvolveu no coração de Absalão para honrar a irmã. E vingou a irmã. Vingou. Depois foi morto. Consequência da negligência paterna. Uma menina não pode ser estuprada por 6 anos a fio, sem que se perceba, sem que se dê conta. Os nossos filhos não podem ficar, ao Deus dará, vulneráveis na internet o tempo inteiro, porque meninos também são violentados. Meninas são violentadas. Porque a pedofilia começa pela internet. Pedofilia começa pelas palavrinhas que se dizem. Eu arriscaria dizer que todas vocês que estão me assistindo agora e as que estão aqui foi vítima de pelo menos uma vez na vida de um toque de um homem que você não gostou. Pelo menos uma vez na sua vida. Eu acredito que 100% de todas nós que estamos assistindo, um homem nos tocou de um modo que você, se fosse eu, porque eu confesso para vocês que eu tenho uma natureza explosiva, eu tenho vontade, é melhor não dizer não para não virar piada também. Mas acho que vocês já imaginam qualquer coisa que eu diga. Porque diversos homens, inclusive de igreja, de eu olhar e dizer assim, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, desvia esse homem do meu caminho, porque eu tenho ira com relação a esse homem. Homens que chegam com conversinha ali rodeando, que pega no seu braço, próximo ao seu seio. Eu tenho ódio disso. Homem que já fez isso comigo dentro da igreja. De me subir a ira assim, dizer assim, Senhor, contém essa ira dentro de mim, que eu acho que eu sou capaz de matar. A verdade é essa. De achar que eu tenho direito sobre o seu corpo. Poder sobre o seu corpo, para lhe tocar de qualquer jeito, para lhe tocar na cintura. Odeio que me toquem na cintura. Detesto. Porque só me lembra esses outros. Às vezes até um ato voluntário. Esses dias eu deixei um irmão meio sem graça. Porque eu falei, não toque na minha cintura, por favor. Não, minha irmã, pelo sangue de Cristo, não tive essa intenção. Eu falei, não, desculpa, eu só estou lhe dizendo. Eu sei que você não teve a intenção e deu para perceber no seu olhar, mas é porque o toque me lembra algumas outras pessoas e me trazem sentimentos, que é por isso que eu não tenho televisão dentro de casa. É por isso que eu não tenho televisão dentro de casa. Sabe por quê? Porque o mal jaz à porta do nosso coração e cabe a nós controlar isso. Eu sei que eu sou capaz de matar alguém, não se espante dizer isso. E sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque uma vez o meu irmão segurou a minha cabeça, esfregou uma tampa de panela
na minha cara, enquanto a minha mãe, por isso que eu falei que se você ficar falando o tempo inteiro, você torra a paciência do seu filho. Enquanto minha mãe falava, meu irmão segurou a minha cabeça e esfregou a tampa. E nessas horas, não se engane, o diabo vai sempre lhe dar uma oportunidade. A primeira coisa que eu achei em cima da pia foi exatamente uma faquinha de serra, dessas de mesa, que eu levei à garganta dele. E chorando, eu disse para ele, nunca mais na sua vida faça isso. Nunca mais. Porque eu sou capaz de matar uma pessoa. Isso tem aproximadamente uns 20 anos. E desde aquele dia, nunca mais eu esqueci que eu sou capaz de matar uma pessoa. Não me esqueça que você só precisa ser tentado até o limite da sua força. Você não vai mais me chamar para pregar. O primeiro aqui, ancião, não sei se vai mais me chamar para pregar. Mas é porque ele se achou no direito de, pelo fato de ser mais alto e mais forte do que eu, fazer aquilo. Coisa que nem minha mãe, que tem um braço, sempre teve um braço muito pesado, nunca fez. Meu pai nunca fez. Mas eu quero encerrar falando para vocês de uma coisa. Violência não começa com atos físicos, com agressões físicas. Começa de forma velada, como eu disse. E eu quero ler aqui só um trecho da Ellen White, que diz assim: procurem os pais em seu próprio caráter e vida doméstica exemplificar o amor e a beneficência do Pai Celestial no cuidado com seus filhos. Eu vou repetir. Procurem os pais em seu próprio caráter e na sua vida doméstica exemplificar o amor e a beneficência do Pai Celestial. É assim que os nossos filhos crescerão, aborrecendo a violência. Mas a gente deixa os filhos na frente do Netflix assistindo séries e séries a fios seguidas. La Casa de Papel, que eu nem sei do que se trata. Assistindo Game of Thrones. Assistindo, sei lá, esses outros casos de polícia aí, que sempre me dizem o nome, mas essas séries policiais, mas que eu esqueço os nomes. Não estou brincando, não, eu realmente esqueço. Enfim, você deve lembrar de algum desses casos aí. Assistindo esse tipo de coisa. E a gente acha extremamente engraçado. A gente acha engraçado aquelas as pegadinhas, né? E aquelas videocassetadas. A gente acha lindo as pessoas sofrerem, né? A violência. A gente ri, a gente desdenha disso. Olha como a gente faz piada da violência. A gente faz piada. A gente ri das pegadinhas lá, da equipe lá do SBT, nem sei se ainda acontecem essas pegadinhas, e a gente acha excelente isso. Tem um tal de pegadinha do Moção que eu odeio esse tipo de coisa. Você deve já ter ouvido, enfim, é um programa de rádio, não sei de onde, aqui do Nordeste, mas aquilo é uma violência velada e verbal, sancionada, né? É uma violência institucionalizada, vou dizer assim, porque é veiculada, acho que em rádio, alguma coisa assim, aberta para a sociedade, alguém ligar para a tua casa para te irritar, para te ofender, para usar apelidos que machucam, que você não gosta, e fazer você uma piada nacional para as pessoas. Isso é violência. E a gente ri, a gente bate palma disso. Essa semana, acho que foi ontem, eu estava passando uma reportagem de um uma transexual, modelo, que foi espancada no Rio de Janeiro, e o cara depois roubou 3 mil reais dela. E eu fiquei imaginando assim, eu falei, Deus, quantos crentes estão assistindo isso e devem estar dizendo assim, bem feito. Não quis ser homem, quer inventar para ser mulher, porque a tendência nossa é dizer isso. Se é gay, então pode fazer o que quer. É um ser humano. É gente. É pessoa. O que quer que ele tenha optado por ser, não importa. Não diz respeito a mim e a você. Deus não nos colocou como juízes dessas pessoas. São seres humanos. É para a gente defender. E quando a gente compartilha esse tipo de coisa, tornando essas pessoas piadas, a gente também está provocando a violência. É verdade que o Quebrando o Silêncio está dando ênfase à violência mais com relação à mulher, especialmente a mulher. Mas a violência, ela nos cerca o tempo inteiro dentro da nossa casa. Nas palavras que a gente diz para os nossos filhos, que a gente diz para o esposo. Eu sei que nós precisamos nos converter todos os dias, meus irmãos. O apelo de Jesus é esse. Um novo nascimento, um novo coração. Só a misericórdia de Deus.
é velar, cuidar dos nossos filhos, é restringir o acesso à internet, é ficar de olho o tempo inteiro mesmo, é ter cuidado com quem entra na nossa casa, é cuidar até mesmo das roupas que a gente compra para as nossas filhas. E mesmo das nossas próprias roupas, mulheres. Não finjamos que as nossas roupas não alimentam pensamentos sensualizados, sexualizados, animalescos e demoníacos na mente do homem masculino. Alimenta sim. Eu vejo mulheres bem vestidas como cristãs serem cantadas no meio da rua. Imagine quando a gente dá mais razão ainda, com roupas que deixam até mesmo as mulheres constrangidas, quanto mais os homens. A gente já vive numa sociedade depravada e a gente alimenta ainda mais esse tipo de sensação, esse tipo de pensamento doente. A gente precisa cuidar. Eu não sei que apelo o Espírito Santo está fazendo para você aí na sua casa, eu não sei qual é a realidade da sua família, se você tem filhos, se não tem. Se você é professor, está com um monte de alunos em sala de aula. O que eu sei é que todos nós praticamos violência todos os dias, de alguma forma. Ou compartilhando, ou desdenhando, ou fazendo piada, ou mesmo sendo o algoz. Reclamando, falando, praguejando o tempo inteiro, torrando a paciência, ou, quem sabe mesmo, machucando fisicamente. Então fica o apelo aí para nós começarmos a repensar o nosso papel de proteger as pessoas, o nosso papel de ser portadores de luz. Que a graça do Senhor alcance o nosso coração, tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, ó Senhor, eu te peço humildemente que, por misericórdia e graça, essa mensagem não termine como terminou naquela outra igreja, Senhor. Porque eu tinha até dito que eu nem pregaria mais isso para que não se tornasse piada novamente. Não é piada uma mulher ser agredida, Senhor, e ser tocada de forma que ela não gosta. De forma que o outro se acha no direito de usar e abusar do corpo dela, Senhor. Bem vestido ou mal vestido, o que quer que seja. Nos ajuda, por favor, em nome do Senhor dos Exércitos, a criar os nossos filhos, especialmente os nossos filhos homens, para serem homens protetores, varões que defendam, sim, Senhor. Ainda que as mulheres sejam desconhecidas, mas que sejam homens que se posicionem pelo lado da verdade. Homens que sejam corajosos, Senhor, para defender a vida, para defender a honra. Ainda que seja de um desconhecido, uma desconhecida, Senhor. Tem misericórdia das nossas filhas nesse mundo de malignos, de corações demoníacos, Senhor, com mentes embotadas, satânicas, alimentadas especialmente pela mídia, Senhor, de pensamentos baixos e vis, que talvez até o próprio Satanás tivesse vergonha do que vai no coração animalesco do homem, ou se surpreendesse da influência maligna que ele consegue exercer sobre as pessoas, de tão baixa que a natureza humana chega, Senhor. Crianças sendo violentadas, traficadas, Senhor, vendidas como bonecas vivas. Ai, quando a gente ouve um negócio desse, é que a gente entende, Senhor, que nós estamos realmente atingindo a medida da ira na taça da cólera de Deus. Que essa humanidade, essa raça depravada e caída, realmente está chegando às gotas finais da paciência de um Deus Todo-Poderoso. Seu tempo de paciência está se esgotando, Senhor. E louvado seja o teu nome por isso. Para que nunca mais ouçamos de crianças de 10 anos de idade dizendo: tira isso de dentro de mim. Sem saber, sem ter noção exata, Senhor, do que é uma gravidez, e dizer assim: tira isso de dentro de mim. Uma vida, Senhor, que foi interrompida porque uma outra vida foi desgraçada, e os traumas que essa garota e tantas outras vão carregar para o resto da vida, Senhor. Uma morte para tentar livrar uma outra de um trauma. Senhor, tem misericórdia de nós, por favor, porque isso acontece inclusive dentro das nossas portas, dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome do Senhor dos Exércitos, cerca-nos com teu anjo e com o poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada pela paciência, gente.
Irmãos, nós chegamos ao fim deste culto de adoração a Deus. Certamente você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe. Você tem o link aí, coloque em compartilhar link e divulgue essa mensagem para que muitas mulheres tenham acesso, muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo que foi passado aqui. Convido vocês a estarem aqui de volta às 15 horas. 15? 3 ou 3h30? Às 3h30 da tarde, nós estaremos aqui de volta com a participação de Sandra Moreira. Teremos um bate-papo bastante legal com ela, né? Quem já conhece a Sandra tem louvores lindos. É uma cantora aqui da nossa região. Então, convido vocês às 15h30 a estarem conectados conosco neste mesmo canal. E amanhã nós daremos início a uma série de domingos especiais com o tema O Santuário. Você que se interessa por esse tema, e mesmo se você não se interesse, vale muito a pena você conhecer qual é a obra de Jesus aqui através do santuário. Participe amanhã com o nosso irmão Zé Carlos, a partir das 7h30, neste mesmo canal. Deus abençoe vocês.